Olá, meus caros alunos do primeiro ano do ensino médio, através da Mediação Tecnológica Rondônia. Estamos aqui, olha, nessa aula de número 2, né? Primeiro ano, né, do ensino médio, para fazer aquela revisão sobre o que nós aprendemos sobre grandezas físicas, massa e volume. E aí, depois da revisão, você vai fazer aquela atividade de sala, lembrando que voltaremos em seguida para as retrospectivas e tirar suas dúvidas, tá certo? Vamos lá então? Olha só. Então, revisão de conteúdo. Nós vimos nessa aula massa e unidades para expressar, quer dizer, as unidades que expressam a grandeza massa, né? Massa e volume são grandezas. Então, a massa de um corpo é uma grandeza, ou seja, por que uma grandeza? Porque grandeza é tudo aquilo que podemos medir e que está associado à inércia desse corpo. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior é a dificuldade de colocar este corpo em movimento. Ou, de uma vez estando em movimento, fazê-lo parar. E aí mostramos aqui a figura do cavaleiro, né? Ele está no cavalo, o cavalo está em movimento, e quando ele para bruscamente, gera um impacto, uma força contrária atua sobre o cavaleiro, e ele se desloca, né? Pulando no cavalo, saindo de cima do cavalo. Então, essa inércia, ela acontece sempre. Você tem uma bola de bilhar, a bola está parada. Se você não tocar nela, ela não se desloca. Ou a bola está em movimento. Se você não tocar, ela não para. O que aconteceu aqui? Estava o cavalo e o cavaleiro em movimento. Então, o cavalo parou bruscamente, o cavaleiro se deslocou. Então, lembrando que nós estamos trabalhando sobre massa, que é uma grandeza, e vamos abordar as unidades para expressá-las, né? Com relação a volume, é também uma grandeza. E nós vamos conhecer as unidades para expressar volume. Por quê? Olha aí, quando se falar em volume, reflita bem. E ocupar lugar no espaço é uma característica da matéria associada à grandeza denominada volume. Em outras palavras, de uma porção de matéria expressa o quanto de espaço é ocupado por ela. Quer dizer, volume é uma grandeza que trata do espaço ocupado por qualquer maneira, por qualquer matéria. Então, nós podemos chamar também de extensão, porque é o espaço que a matéria ocupa, tá certo? Quanto às unidades de volume, portanto, são o quê? Decímetro cúbico, litro, centímetro cúbico, mililitro, metro cúbico, tá bom? E algumas informações aqui muito legais para vocês é com relação às grandezas, né? Quando eu tenho grandeza massa, eu posso ter a unidade tonelada, eu posso ter a unidade quilograma, eu posso ter a unidade grama e posso ter unidade miligrama. Não confundir unidade com grandeza. Grandeza é o que se mede. A unidade é como você expressa, tá bom? Com relação à grandeza volume, então nós temos que as unidades de volume são elas metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, litro e mililitro. E aí, meu caro aluno, depois dessa revisão, depois desse comentário, ok? Então, gostaríamos que vocês fizessem bom proveito para, na sua atividade de sala, você ter sucesso. Mas lembre,
Já já voltaremos para comentar as questões que você realizou na atividade de sala. Valeu? Boa sorte para você, meu caro aluno. E agora, meu caro aluno, veja bem, estamos de volta dessa aula de número 2, continuando ainda, não é? Porque você realizou a atividade de sala. E nós voltamos para fazer os devidos comentários de cada questão que você acabou de realizar. Vamos dar uma olhadinha lá na tela? Vamos lá? Então, aqui nós temos o tirando dúvida, hein? Na resolução da atividade de sala. E a questão de número 1 diz o seguinte: uma pessoa vai até o açougue comprar 15 quilos de carne para um churrasco em sua casa. Além da carne, ele compra 10 litros de refrigerantes para oferecer aos convidados. Qual das alternativas a seguir possui os valores da quantidade de carne e de refrigerantes, ok? Nas unidades carne em tonelada e refrigerante em mililitro. E aí? Lembra bem, hein? Nós estamos com a grandeza massa, onde 15 kg de carne você vai expressar em tonelada. Estamos com a grandeza volume, que a unidade vai expressar em mililitro, sendo que foram comprados 15 quilos de carne e 10 litros de refrigerante. Seria, portanto, a letra A? Seria, portanto, a letra B? Seria, portanto, a letra C? A letra D ou a letra E? O que que nós ensinamos para vocês, meus caros alunos? O que que nós ensinamos? Olha aí. É que se eu tenho 1 tonelada, é 1000 quilos. Então, de tonelada para quilo, multiplica por 1000. Mas você tem quilos, 15 quilos, e vai transformar em tonelada. O que que vai acontecer? Você vai ter que dividir por 1000. E na sequência, se você tem litros, 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Tá bom? Mas acontece que, olha lá, 10 litros de refrigerante. Então, o que que vai acontecer? Para a carne, você vai transformar quilograma em tonelada, quer dizer, você vai dividir por 1000. Já para refrigerantes, você vai transformar litros em mililitros, claro que você vai multiplicar por 1000. Então, isso é apenas um comentário para que você, nos próximos enunciados, não venha ter problemas de interpretação, tá bom? Por isso, asseguramos a você que a resposta correta é a letra C, isto é, 15 quilogramas corresponde a 0,015 toneladas e 10 litros corresponde a 10.000 mililitros. Ah, mas vamos então passar agora para os comentários sobre essa questão. Por que que foi realmente a letra C? Olha lá. A letra C, porque a massa, acabamos de ver que 1 tonelada corresponde a 1000 quilos. Então, 15 quilos corresponde a X. Então, 1000 vezes X é igual a 1 vezes 15, ou seja, a massa em tonelada correspondente àqueles 15 quilos é de 0,015 tonelada. E o volume? Nós sabemos que o volume, nós temos que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. E os 10 litros de refrigerante que você comprou corresponde a X. Então, fazendo os cálculos, né? X vai ser igual ao quê? A 10 vezes 1000. Ou seja, aqueles 10 litros de refrigerante correspondem a 10.000 ml, enquanto que aqueles 15 quilos de carne correspondem a 0,015
toneladas. Ficou claro o esclarecimento aí, meu amigo? Então, esperamos, meus alunos, que vocês tenham entendido. O bom de realizar a atividade é o comentário que vem logo em seguida. Mas, mesmo assim, vamos passar para a questão de número 2. Nessa questão de número 2, digamos o seguinte. Quantos litros, olha só, de água cabem em uma caixa d'água com capacidade para 4,5 metros cúbicos? Lembram que quando eu estava falando da grandeza volume, em que o metro cúbico corresponde a 1.000 litros, não é isso? 1 litro corresponde a 1.000 mililitros em si. Mas trabalhando as unidades metros cúbicos e litro, então cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Logo, sua caixa d'água, o que é que você vai fazer? Se você tem 4,5 metros cúbicos, e aí lá nas alternativas, qual a questão? A alternativa correta você marcaria como resposta. Seria a letra A, seria a letra B, seria a letra C, seria a letra D, ou seria a letra E? Porque você viu que quando nós temos metro cúbico, para litro, multiplicamos por 1.000. Se você tem litro e vai para mililitro, você multiplica por 1.000 também. Se você vem de mililitro para litro, divide por 1.000. E se você vem de litro para metro cúbico, divide por 1.000 também. Então, consequentemente, diante desse comentário, o que se pode concluir? A letra A, 4.500 litros, 4,5 metros cúbicos vai ser 4.500 litros, 4,5 metros cúbicos vai ser 45.000 litros, ou vai ser 450 litros? Ou ainda na letra D vai ser 0,045 litros, ou na letra E, 0,45 litros. Afinal, qual será mesmo, hein? O volume em litros que corresponde a 4,5 metros cúbicos. Então, olha só qual seria a resposta correta, meu caro aluno. Então, a resposta correta seria exatamente, só para você lembrar, a letra C, porque você ia pegar 4,5 vezes 1.000. Aí, se fosse vezes 10, seria o quê? 45. Se fosse vezes 100, olha aí. E aí, nós vamos ter como resposta 4.500 litros. Olha aí. No caso, é a letra B. Então, olha, a letra A correspondente exatamente à letra A, não é a letra C, tá? Desculpa. Por quê? Porque você tem, 4,5 vezes 1.000. Se fosse vezes 10, você teria 45. Se fosse vezes 100, vocês teriam 450. E se fosse vezes 1.000, claro que seria 4.500, conforme está exatamente determinado. Vamos para os cálculos? Então, volume em metros cúbicos e vamos ver volume em litros. Se eu sei que um metro cúbico corresponde a 1.000 litros, 4,5 metros cúbicos corresponde a X. Aí nós teríamos 4,5 vezes 1.000, aquilo que eu falei. Se você multiplicasse 4,5 vezes 10, ia dar 45. Vezes 100 ia dar 450, vezes 1.000, 4.500 litros é a resposta certa. Tá joia? Só para você entender como chegamos ao resultado e como a sua caixa d'água era 4,5 metros cúbicos, que é 4.500 litros de capacidade. Tudo bem? Agora se liga no Enem. Se liga no Enem, vamos ver a questão de número 3. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D
de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. Então, estamos falando aqui de sólidos, né? Sendo assim, o que diz o enunciado? A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 200 micrômetros de comprimento. Aí vem. O micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Ou seja, você pega um metro, divide por 1000, cada parte é 1 micrômetro. Usando a notação científica, qual a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Letra A, 2 vezes 10 a menos 1. B, 2 vezes 10 a menos 3. C, 2 vezes 10 a menos 5. D, 2 vezes 10 a menos 4. Letra E, 2 vezes 10 a menos 6. Vocês estão lembrados da expressão que nós abordamos na aula anterior sobre notação científica, não é isso? Então, de antemão, olha aí, são 200 microns. E lembrando que um micrômetro, 200 micrômetros, e um micrômetro, ele é 1 milésimo, quer dizer, a milionésima parte de 1 metro. Consequentemente, olha lá, nós teríamos, com certeza, 2 vezes 10 elevado a menos 4. Então, porque nós estamos aí, ó, verificando os comentários, vamos aqui, ó. Por que foi a resposta, a letra D, 2 vezes 10 a menos 4? Então, está pedindo que seja em metro, né? Você tem micrômetro e qual é a representação, como fica esses 200 micrômetros expresso diretamente em metro. Nós temos o seguinte, olha, se era o micrômetro, vamos dividir por aí. Então, a questão, ela tem o quê? 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Então, 1 dividido por 1 milhão. Então, fica 1 vezes 10 a menos 6. O que acontece? Se é a milionésima, não é a milésima, hein, gente? Cuidado com o enunciado lá da questão. Se tivesse dito que 1 micrômetro é a milésima parte de 1 metro, então a gente ia pegar o micrômetro e dividir por 1000. Mas está dizendo que é milionésima parte. Se é milionésima, pensamos em quê? Em 1 milhão. E assim sendo, olha só, na sequência, se micrômetro você vai dividir por 1 milhão, é a mesma coisa que você ter, olha, quantos zeros você tem? 6. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Porém, no enunciado, a questão deseja saber a notação do comprimento do carro em 200 micrômetros. E 200 micrômetros é expresso em quê? Em 2 vezes 10 a segunda. Se você tem 100, é 1 vezes 10 a segunda. Se você tem 200, 2 elevado à segunda. Agora, relacionando as unidades, você tem 200, olha lá, metros. 200 metros, que é 2 vezes 10 à segunda, vezes, após a conversão, 1 vezes 10 a menos 6. Como é que se trabalha com produtos de potência de base 10? Você mantém a base e subtrai seus expoentes. Então, você vai ficar, quem é a base? A base é 10. Então, 2 vezes 1 é 2. Vezes 10. O que vai acontecer com os expoentes? Menos 6 mais 2 vai ficar menos 4. Por isso, a resposta correspondeu exatamente à letra D, tá bom? Essa questão ela é muito importante para a gente entender, olha aí. Quando você estiver trabalhando com números muito pequenos para poder expressar a notação científica. Então, era o quê? 200 metros. Mas queria, aqui, ó.
E aí você teve que transformar, ok, milionésimo por causa do micrômetro. E assim chegamos a 2 vezes 10 elevado a menos 4. Esperamos que nessa aula você tenha compreendido, meu caro aluno, sobre as grandezas, massas e volumes, as conversões de unidade e também notação científica. E aí convidamos você para ir para a aula de número 3. Fique ligado, porque já já voltaremos com a aula de número 3. Um grande abraço.